Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo do reino animal, reino animalia, e a gente vai trabalhar o filo Platelmintos, tá? Eles são conhecidos também como vermes achatados ou vermes chatos. Então aqui tem uma diversidade, a gente vai conhecer alguns desses aí na aula de hoje. Só para situar vocês, relembrar essa nossa árvore filogenética aqui do reino animal, a gente já trabalhou dois filos, o filo Porífera e o filo Cnidaria, e hoje a gente vai trabalhar o filo Platelmintes, tá? Quais novidades que a gente percebe aqui nessa árvore já, né? A gente viu que o filo Cnidaria, ele era diblástico, ele possuía dois tecidos verdadeiros, a endoderme e a ectoderme. E agora a gente tem uma grande novidade, aqui a gente tem organismos triblásticos, todos a partir de agora vão possuir os três tecidos embrionários, endo, meso e ectoderme. Além disso, tem uma outra característica aqui bem importante, que é a simetria bilateral. Essa simetria ela vai estar presente também em todos os outros indivíduos, com exceção do filo Echinodermata, tá? A gente vai ver que eles têm uma simetria radial. Os demais todos vão ser uma simetria bilateral, a gente consegue, através de um eixo, dividir em dois lados iguais. Diante disso, uma característica exclusiva do filo Platelmintes eles são acelomados, eles não possuem um celoma ainda, tá? A gente vai ver que depois aqui vai ter o surgimento do celoma. O celoma é uma cavidade que é formada por um dos tecidos embrionários, que é a mesoderme, e os platelmintos não têm essa cavidade, tá? Eles não vão ter esse buraco lá no meio do corpo. Eles têm a mesoderme, mas eles não vão ter essa cavidade, tá? Então vamos ver agora com detalhes tudo isso que eu falei. Uma das novidades evolutivas é a simetria do corpo, a simetria bilateral, que surge nesse filo, no filo Platelmintes. Então a gente consegue dividir os organismos desse filo em duas partes iguais através de um único eixo, tá? Antes a gente estava vendo a simetria radial, que era como se fosse a pizza, né? Quando eu falei lá dos cnidários, a gente podia dividir em duas partes iguais em diversos eixos, como se fosse uma pizza, por exemplo. Uma outra novidade é a questão da organização celular, então eles vão ter os três tecidos embrionários. O tecido mais externo, que a gente chama de epiderme no indivíduo, nos platelmintos, vai ser de origem da ectoderme, que é o tecido embrionário mais externo lá no embrião, vai dar origem a essa epiderme. Aqui em rosa a gente tem a mesoderme, né? O parênquima que a gente diz. Não é um buraco, é um tecido constituído por células e ele foi originado aqui da nossa mesoderme lá no tecido embrionário. E aqui no meio, em amarelo, a gente tem um sistema digestório que surgiu a partir de uma endoderme lá no tecido embrionário. Aí a gente tem, né, obviamente a gente tem esse sistema digestório, mas ele não é completo, a gente vai ver na sequência. Aqui tem também uma outra novidade, que é a questão do início da cefalização, o início ali de um sistema nervoso que a gente diz centralizado. Ele ainda não é como o nosso, né, com um sistema nervoso central bem desenvolvido, bem complexo, mas é aqui que surge a primeira ideia de cefalização, de organização desse sistema nervoso de forma centralizada. A gente viu na aula passada que os cnidários não, eles possuíam células nervosas espalhadas por todo o corpo, de forma uniforme. Eles não tinham uma centralização. Aqui a gente já vai ter uma centralização, tá? A gente tem gânglios que a gente diz que são cerebroides e manchas oculares na região também cefálica. Então, a gente consegue ali no indivíduo identificar uma região que é mais parecida com uma cabeça. O aparelho digestivo, eu já falei para vocês que ele é incompleto, ou seja, ele não tem boca e ânus, ele vai ter só boca, em alguns indivíduos nem boca vai ter, tá? Mas a maioria deles vai possuir uma boca e não vai possuir um ânus. Então, da mesma forma, a excreção ela acaba acontecendo pela boca ou pelos próprios tecidos, pelo resto do corpo. Reprodução. A reprodução nesses indivíduos tem a forma assexuada e também tem a forma sexuada, tá? Alguns indivíduos em determinada fase da vida fazem assexuada e em uma outra fase da vida fazem assexuada.
Tem uma característica interessante nesses vermes planos, que é a questão da regeneração. Por exemplo, aqui nas planárias a gente tem uma divisão, né? Se eu pegar uma faca, por exemplo, isso aqui é uma foto de um experimento verdadeiro, tá? A gente daqui a pouco na sequência tem um esquema. Acho que eu vou começar pelo esquema que é... não é aqui agora. Tá, não, esquece. Então aqui a gente tem uma planária adulta, a gente corta essa planária em 3 partes e a gente tem aqui o desenvolvimento de novas planárias, né? Depois de alguns dias, aqui é o dia 1, dia 3, dia 7, a gente já tem quase um indivíduo adulto novamente. Então elas têm a capacidade de se regenerar. As células que possuem mais capacidade de se regenerar são as células da cauda e as células da região cefálica. O meio não é tão evidente assim essa questão da regeneração. Mas também não é que nem lá nas esponjas, que a gente viu que qualquer pedacinho de célula vai conseguir dar origem a um novo indivíduo. Aqui a gente precisa de uma quantidade maior de células, porque a gente já tem uma diferenciação maior celular, então elas não são tão totipotentes, né? Não tem uma potência de formar qualquer coisa como lá nos poríferos, nas esponjas. Com relação ainda também à questão da reprodução, a maioria é hermafrodita, ou seja, possui os 2 sexos no mesmo indivíduo, né? Macho e fêmea. E alguns também fazem a autofecundação, que é a fecundação de si mesmo, né? O que é interessante, se a gente vai ver na sequência que alguns desses indivíduos eles vivem sozinhos em um hospedeiro, isso é importante para que eles consigam se reproduzir. Então, eles sozinhos conseguem se reproduzir e gerar novos descendentes. Aí, o único verme plano que tem uma diferenciação sexual, a gente diz que é um dimorfismo sexual, é esse verme aqui, o Schistosoma mansoni. Ele causa a doença esquistossomose e a gente tem 2 indivíduos com sexos separados. A gente tem um macho e uma fêmea. O macho é o maior, como vocês podem ver aqui, e a fêmea é essa um pouquinho menor. A fêmea, durante a cópula, ela se encaixa dentro desse macho, tá? Para justamente poder fecundar. Com relação à diversidade, existem mais de 20 mil espécies e a gente consegue colocar esses organismos dentro de 3 classes. A classe dos turbelários, que são animais de vida livre em sua maioria, né? Eles não parasitam, eles não precisam de um outro ser para se alimentar, né, diretamente. Eles se alimentam aí, a maioria são carnívoros também, e eles se alimentam dos detritos que estão ou na água, nos ambientes aquáticos ou nos ambientes terrestres. A classe dos trematódeos, que podem ser ectoparasitas, ou seja, parasitas externos, ou endoparasitas, quando eles parasitam um organismo dentro dele. E também a classe dos cetistódeos, que daí são todos endoparasitas. Eles precisam estar dentro de um organismo para sobreviver e para se reproduzir. Então vamos ver cada uma das classes agora, e daí eu já vou trazer também as doenças que eles podem causar, tá? A primeira classe, como eu falei para vocês, é a turbelária, dos turbelários. São representados principalmente pelas planárias. As planárias elas podem ser tanto de água doce quanto de água salgada, e também tem algumas planárias que são de ambiente terrestre. Mas esse ambiente terrestre precisa também ser muito úmido, né? Precisa de uma grande quantidade de água ali. Isso porque tanto as planárias como as outras classes de vermes achatados, vermes planos, eles precisam da água para fazer troca. Por exemplo, a osmorregulação deles, que é a parte de excreção do que eu não quero mais no organismo, eles botam para fora através da sua superfície. Então, eles precisam de um contato com a água justamente para facilitar essa difusão, para facilitar essa retirada das excretas do organismo. Aqui tem 2 de ambiente marinho. Eu estava falando da regeneração da planária, né? Antes, aqui é só um esquema, esse esquema aqui que eu ia mostrar para vocês antes daquela figura real. A gente então corta aqui a planária em alguns segmentos. Esses fragmentos eles vão dar origem a indivíduos adultos, tá? Depois de um tempo. Elas são, obviamente, geneticamente idênticas, né? Porque elas surgiram todas de um mesmo DNA, de um mesmo organismo. Não tem troca, né? Não tem sexo aqui nesse caso.
elas vão ser exatamente idênticas, tá? Uma outra classe pertencente a esse filo é a classe Cestoda. Nessa classe existem somente endoparasitas, eles são animais que precisam estar dentro de um hospedeiro para sobreviver. Que hospedeiros são esses? Bom, um dos hospedeiros somos nós humanos e as vacas, né, os bovinos e os suínos. Daí tem umas características dessas tênias, são duas, a tênia saginata e a tênia solium, são duas espécies. E elas têm, próximo da região mais cefálica, né, parecida com a cabeça, elas têm uma estrutura que chama escólex, onde vão estar ventosas, e essas ventosas vão ser importantes justamente para elas sobreviverem dentro de um organismo animal, dentro de um boi ou um ser humano. Essas ventosas elas vão se fixar ao intestino desses animais, para que ali ela consiga ficar, né, e se reproduzir e sobreviver naquele intestino. A tênia solium ainda ela vai ter ganchos que facilitam essa fixação ao intestino. Tá? Aí o corpo de uma tênia ele pode ser dividido em algumas partes. Aqui a gente tem a região do escólex. Aqui a gente tem uma região depois do escólex que a gente diz que ocorre a estrobilação. A estrobilação nada mais é do que a produção de mais proglótides. Proglótides são as estruturas que essa tênia é formada ao longo do seu corpo, tá? Então, cada pedacinho aqui é uma proglótide. E essas proglótides, elas têm a capacidade de produzir ali os seus ovos, tá? Cada uma dessas consegue fazer reprodução sexuada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma proglótide gravídica, que a gente diz, né? Cheia de ovinhos ali das tênias. Então, cada proglótide dessa é formada aqui nessa região de estrobilação. Essa região de estrobilação, as proglótides estão bem fininhas ainda, né? São só risquinhos. Depois elas vão aumentando de tamanho com o passar do tempo, tá? Então, mais pro final, aqui mais longe do escólex, a gente vai ter as proglótides gravídicas, tá? Falando sobre a tênia, né? Então, em geral, tanto a solium quanto a saginata, cada uma delas vai ter um hospedeiro intermediário diferente, tá? O ciclo reprodutivo, qual que é? Aqui tem um ser humano comendo, por exemplo, uma carne mal cozida, essa carne proveniente ou de porco ou de boi. Ela vai possuir ali nessa carne, na musculatura dessa carne, o que a gente chama de cisticérco, é uma estrutura de proteção que foi formada lá na carne ou do porco ou da vaca. Esse cisticerco, depois que o homem ingere, vai ter lá dentro proglótides com ovos, que vão ser liberadas aqui no intestino humano. E esse intestino humano, ele consegue então produzir mais ovos, né? Como que ele produz mais ovos? O ovo que esse cidadão aqui ingeriu vai se alocar lá no intestino e aí ele vai começar a reproduzir. Depois dessa reprodução, ele vai conseguir liberar ovos pelas fezes. Esses ovos eles vão ser ingeridos ou pelo porco ou pela vaca e aí o ciclo se inicia novamente. Vamos dar com detalhes agora falando sobre as doenças, tá? Que essas tênias causam. Então, a doença é a teníase e a cisticercose. Ambas doenças podem ocorrer em humanos e a cisticercose acontece na vaca e no porco. O agente etiológico são as tênias, a tênia solium e a tênia saginata. Aqui são duas fotos microscópicas delas. O hospedeiro definitivo, que é o local onde ocorre a reprodução sexuada, é o homem, tá? Então, dentro do intestino humano, é que essas tênias, as duas, vão fazer a reprodução sexuada. Já a reprodução assexuada, que a gente disse que é o hospedeiro intermediário, acontece, aí cada uma delas tem um hospedeiro diferente. A tênia solium vai acontecer lá no porco, no suíno, e a tênia saginata no bovino, tá? Então, como que isso acontece? Vamos pensar lá que o Joãozinho tá desanimado aí com a quarentena e ele resolve ir a uma churrascaria. Só que essa churrascaria não tem uma boa procedência.
aqui a churrascaria Boi Doente. Ele vai lá, né, felizinho, come a carne, essa carne ela não tem uma boa procedência, essa churrascaria não tem um fornecedor adequado de carne, e essa carne de má procedência tinha lá dentro um cisticerco, que é essa estrutura que eu falei pra vocês, que contém um ovo, uma larva da tênia, e que tá grudado na musculatura da carne. Então lá tem um pedaço de churrasco, um bife, qualquer coisa mal cozida, esse cisticerco vai estar lá, tá? Vai estar vivo, né? Isso, claro, com uma carne mal cozida. A gente tá falando de carne mal cozida. Porque se ela for bem cozida, esse cisticerco não sobrevive a temperaturas muito altas. Aí, beleza, o Joãozinho comeu esse cisticerco que tava lá na musculatura da carne. E o cisticerco chegou no estômago do Joãozinho. O estômago do Joãozinho é um ambiente muito ácido, justamente para fazer começo ali da digestão. O cisticerco entende então que ali é um ambiente onde ele pode se ver livre, ele pode soltar a larva. Essa larva começa a sair. Chega lá no intestino, através daquelas ventosas, essa larva ela consegue se fixar ao intestino e desenvolver um indivíduo adulto. Então essa foto aqui a gente tem uma tênia grudada aqui no intestino humano, e aí ela consegue se desenvolver, se reproduzir, formar novas proglótides, formar bastante ovo e faz lá a sua reprodução sexual. No intestino humano, uma tênia sorum, que é a tênia que acomete, que é proveniente da carne do porco, pode chegar a 8 metros, e a tênia saginata, que é proveniente da carne de gado, pode chegar a 12 metros, tá? No intestino humano. Tem uma coisa interessante que a gente diz que é a solitária, né? Essa pessoa tem muita fome, vamos tratar a solitária dela. A gente até fala, né, sobre essas coisas, né, popularmente. Essa solitária, por que ela é solitária, né? Porque só tem um verme por intestino humano, tá? Não se desenvolvem ali 2 vermes. Por ele ser muito grande, não se desenvolvem 2 vermes, tá? É somente um. E por eles serem hermafroditas justamente, né, eles terem os 2 sexos no mesmo indivíduo, eles conseguem se reproduzir sozinhos, tá? Por isso a característica deles serem solitários no intestino humano. Cada uma dessas proglótides aqui consegue se reproduzir, tá? Aí beleza, o Joãozinho foi, né, fez o seu... Tava aqui com a tênia adulta lá no intestino, essa tênia começou a se reproduzir, formou diversas proglótides gravídicas, então elas têm ovos dentro, e o Joãozinho vai lá na moita, no mato, e faz o cocô, tá? Esse cocô aqui, essas fezes vão ter lá proglótides gravídicas ou os próprios ovos, daí vai ficar lá no mato. Então aqui a gente tem, por exemplo, um dedo humano mostrando uma proglótide, possivelmente grávida. Aí beleza, isso caiu lá no mato, e aí bovinos ou suínos podem ir lá e se alimentar desse mato e acabar consumindo ovos, tá? E aí aqui dentro desse indivíduo, né, desses indivíduos, vai acontecer a reprodução assexuada, tá? Esses ovos, eles vão emergir uma larva desses ovos, e eles conseguem buscar algum tipo de tecido, tanto do porco quanto da vaca, e se instalar lá. E aí começa todo o ciclo de novo, porque se eu consumir uma carne, um pedaço de carne, que tenha lá a larva alojada, o cisticerco, eu ingiro o cisticerco e aí sim começa o ciclo novamente. Esse cisticerco cai no meu intestino, a larva eclode, e aí eu consigo formar um indivíduo adulto e formar mais ovos e assim vai, tá? Teníase versus cisticircose, né? A gente viu que o homem produz a teníase. A cisticircose, ela vai acontecer justamente no hospedeiro intermediário, que é o porco ou o boi, né? Dos bovinos. E na cisticircose, como é que isso acontece? Esse hospedeiro que eu estava falando para vocês, ele estava ali pastando, por exemplo, nesse mato que o Joãozinho fez cocô com os ovos, ele vai ingerir essas frutas contendo os ovos do verme, e lá dentro do corpo essa larva vai eclodir e vai se instalar num tecido
do animal e vai formar um cisticerco, que depois pode ser comido, né, através da carne pelos humanos e dando continuidade ao ciclo. Quando que o Joãozinho pode ter cisticircose? Bom, da mesma forma que o boi e a vaca podem colocar ovos para dentro do seu trato digestório, o Joãozinho também pode fazer isso, tá? Então o Joãozinho fez lá o cocô no mato, não se limpou direito e acabou depois roendo a unha, por exemplo, né? Sei lá, passou a mão sem querer lá na bunda e depois botou essa mão na boca. Então esses ovos que estavam lá nas fezes do Joãozinho, dele mesmo ou de outra pessoa, né? Dependendo onde ele mexe, podem vir para a boca, entram no trato digestório. Essa larva ela vai procurar sair do trato digestório e vai procurar um tecido, e daí são vários tipos de tecido, tá? Nos humanos, o mais grave é quando, por exemplo, acomete regiões do cérebro ou dos olhos, que pode afetar, né, deixar a pessoa cega, ou inclusive matar a pessoa quando a quantidade é muito grande. Aqui a gente tem um cérebro bastante infectado, né? Vários cisticercos aí nesse cérebro. Então, dessa forma que o humano pode adquirir o cisticerco, tá? A cisticercose, desenvolver a cisticercose. E aí tem uma característica também interessante que eu não falei, que a cisticercose, ela só é proveniente só acontece na gente, né? Através da carne de porco, tá? A gente só adquire a cisticercose humana através da tênia solium. A tênia saginata, ela não desenvolve no corpo humano a parte do cisticerco. Aqui, como evitar a teníase em humanos? Bom, a gente adquire teníase comendo carne de boi ou de porco, né, mal passada. Essa carne vai ter lá os cisticercos, esse cisticerco vai cair no nosso sistema digestório e aí vai se desenvolver uma tênia lá dentro do nosso intestino. Então, evitar de comer carne de má procedência, que não seja bem passada. Claro, né, quando é de uma boa procedência, a gente imagina que sejam porcos e gado que esteja num ambiente longe desses vermes e que haja um controle em questão de vermífugo mesmo, né? Os animais eles podem receber esses vermífugos e não possuir esses vermes no seu organismo. Então, buscar a procedência da carne e se ela for de uma procedência um pouco duvidosa, como por exemplo, a gente tem muitos de vocês, por exemplo, devem ter parentes, inclusive, que criam bovinos ou suínos, né? E aí não tem uma inspeção sanitária, muitas vezes, não se tem muito conhecimento, né? Lá do sítio do vô, da fazenda da avó. E aí é interessante a gente passar melhor essa carne, não deixar ela muito mal passada, tá? Aqui é uma tênia, por exemplo, de um ser humano, né? Bem grande. A gente também pode se prevenir tomando vermífugos humanos. Então, pelo menos de 6 em 6 meses, tomar um vermífugo. Pode ir na farmácia e pedir um vermífugo qualquer pro farmacêutico. E aí você se vê livre da maioria dos vermes, tá? Que tem vários outros, inclusive. Agora vamos para outra classe, a classe Trematoda. Essa classe ela tem indivíduos que são ectoparasitas e indivíduos que são endoparasitas. Um exemplo de endoparasitas são os da espécie Schistosoma mansoni, que causam a esquistossomose. Então aqui a gente tem dois indivíduos, um indivíduo macho aqui em azul, maior, e um indivíduo fêmea. Eles também possuem ventosos, tá? Em determinados momentos eles vão estar aderidos a algum tipo de tecido. E como que funciona então a doença, esquistossomose? Como eu já falei para vocês, o agente etiológico é o verme Schistosoma mansoni. E aí, vamos usar o exemplo de novo do Joãozinho, tá? O Joãozinho tava triste porque teve teníase, né? Ele adquiriu lá uma carne mal cozida, um cisticerco, e desenvolveu a teníase. E ele, depois de tratar, ele resolveu passar umas férias lá no sítio do vô dele.
e aí o Joãozinho tava lá no rio se banhando, quando de repente ele avistou do outro lado o Pedrinho, tá? O Pedrinho estava fazendo cocô na moita. E Pedrinho, essa moita aqui, né, estava próxima do rio, estava lá em contato com essa água do rio. E o Pedrinho, ele estava com esquistossomose. Os humanos são o hospedeiro definitivo, tá? Dessa doença. E o Pedrinho estava com esquistossomose e foi lá fazer cocô próximo do rio. Bom, o cocô do Pedrinho vai ter o que a gente chama de estruturas que são miracídios. Esses miracídios são estruturas como se fossem ovos que vão ser produzidos lá no intestino do Pedrinho e vão sair no cocô dele, nas fezes dele. Esse miracídio, ele não dura muito tempo, é uma estrutura frágil que não dura muito tempo no ambiente aquático, ele precisa logo achar um hospedeiro. O hospedeiro que esse miracídio precisa passar antes de chegar no humano de novo é o caramujo, a gente diz que é um hospedeiro intermediário. Então o miracídio está lá na água, o caramujo também vai entrar aqui nesse caramujo, aqui ó, hospedeiro intermediário, o caramujo. E nesse caramujo, esse miracídio, ele vai eclodir, vai abrir essa estrutura e vai liberar o que a gente diz que é a larva cercária, que é essa representação aqui. Essa larva cercária, então lá dentro desse caramujo vai ser liberado, vai sair desse organismo, vai ser liberado novamente na água. E aí sim, o hospedeiro intermediário, o caramujo, ele só serve para o miracídio eclodir na cercária, para mais nada, tá? Não acontece outras coisas lá dentro do caramujo. Só precisa de um tempo ali para aquele miracídio se desenvolver, eclodir e liberar essa cercária. A cercária na água vai ser liberada e aí ela também precisa encontrar um hospedeiro, agora o hospedeiro definitivo, que é novamente o Joãozinho. O Joãozinho vai lá de boa, tomando banho no rio. E essa cercária, ela vai procurar lá as regiões do Pedrinho que estão em contato com essa água e vai tentar furar essa pele ou entrar até por um machucado dessa pele que o Joãozinho possivelmente possa ter. Entrando no pé, ela vai buscar vasos sanguíneos. Daí, chegando na circulação, ela vai migrar até uma veia que a gente chama de veia porta, que é aqui bem próximo do fígado, e que tem um grande aporte de corrente sanguínea ali, né? Passa muito sangue por essa veia porta. E isso é importante para o desenvolvimento da doença. Chegando lá, essas possíveis cercárias, elas vão se desenvolver, vão se encontrar, vão reproduzir sexuadamente, né? Aqui com indivíduos machos e fêmeas. A gente tem aqui essa reprodução e depois da reprodução, essa fêmea ela vai buscar no organismo humano o que a gente diz que é a veia hemorroidal. Essa veia hemorroidal, ela é uma veia que vai chegar muito próximo do intestino humano. Então, chegando no intestino, essa fêmea que acabou de ser fecundada e que está com vários ovos dentro, ela consegue passar esses ovos para o intestino. Daí chega lá nas fezes de novo do Joãozinho, do Joãozinho, isso aí. Aí beleza, a esquistossomose, ela também é conhecida como barriga d'água, isso porque é uma das características, dos sintomas da doença. E aqui a gente tem um ciclo reprodutivo simplificado do que eu acabei de explicar, tá? Então a gente tem aqui um ser humano, né, que estava sendo representado antes pelo Joãozinho. Essa cercária, ela acabou de entrar aqui no pé desse ser humano, que é o hospedeiro definitivo. Essa larva, ela vai buscar então vasos aqui próximos do intestino. Essas larvas vão virar vermes adultos que vão produzir, né, vão se reproduzir, vão fazer uma reprodução sexuada. E aí a gente tem uma pessoa doente. Essa pessoa doente, ela vai produzir muitos ovos e esses ovos vão parar nas suas fezes. Ela vai lá próximo de um riacho, alguma coisa assim, faz cocô, essas fezes vão ter ovos do parasita, esses ovos vão cair lá no rio.
vão se desenvolver um miracídio. Esse miracídio ele precisa encontrar rapidamente um caramujo, porque ele não sobrevive muito tempo aqui na água. Aí ele encontra um caramujo. Lá dentro do caramujo, de miracídio vai virar cercária. Essa cercária vai ser liberada na água e dar continuidade ao ciclo. Como que previne, né, a esquistossomose? Bom, para começar, um saneamento básico adequado, para que não ocorra da pessoa ter que fazer fezes em ambientes onde possa ter contato, né, onde as pessoas possam se banhar, por exemplo, tá? Nem se alimentar, nem nada disso. E também, se a gente tem um hospedeiro intermediário que preciso para dar continuidade no ciclo, a gente precisa do caramujo para que o ciclo aconteça, a gente também pode tentar exterminar os caramujos. Em muitos lugares é feito isso, né? Mas o ideal mesmo é o saneamento básico, para a gente não acabar com o caramujo que não tem culpa nisso, né? Ele só faz parte também do ciclo. Sintomas, alguns deles são irritação na pele, coceira, febre, calafrios, dores. E uma das consequências mais avançadas da doença, quando não é tratada logo no começo, é o aumento do fígado e do baço. Por isso que a gente chama de barriga d'água. Ela dá um inchaço na pessoa e ela fica com a barriga bem dura e bem proeminente. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula, tá? Tchau, tchau!